Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 26 de outubro de 2020 e, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós trazemos um tema evangélico à luz da doutrina espírita para podermos refletir e, ao final, temos o nosso passe à distância, magnetização das águas. Quem desejar, já vá preparando a sua água, o seu copinho ou sua garrafa, para ao final ela ser magnetizada e poder ser consumida. E aproveitamos saudando os amigos que vão chegando, nossa querida Sueli, a Cirlei, a Anne, José Roberto, muito bom vocês estarem aqui conosco. E para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, nós vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui na página 16. Tu, porém. É uma passagem de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Emmanuel diz: desde que nós não estejamos impedidos de falar, nós seremos sempre assediados a falar em todas as situações. Aqueles que querem ouvir a boa palavra vão querer nos estimular para ouvir o bem, mas os que querem semear a discórdia vão querer nos estimular às palavras que possam prejudicar. E ele vem dizendo: compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Aqueles irmãos ainda sem o esclarecimento vão o quê? Buscar conduzir o outro à queda e a si próprio, a sua própria queda, a sua própria desventura. Mas Emmanuel nos dá um alerta. Tu, porém, como Paulo diz para Tito, tu, porém, para os amigos que estão chegando, vou até repetir a fala de Paulo para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Emmanuel diz: tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. Toma cuidado ao falar, ao proferir as palavras, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia,
dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. E ele encerra dizendo que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Refletindo na mensagem do livro Vinho de Luz, Emmanuel Chico Xavier, a mensagem número 16. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo se encontra na carta escrita a Tito, capítulo 2, versículo 1. Senhor, embalados, ó Pai, pela mensagem do benfeitor Emmanuel, que se aproveita do apóstolo Paulo, que possamos nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, ao proferirmos as palavras, termos sempre o cuidado para não levarmos nenhuma mensagem que possa ser de destruição, ser palavras que humilhem, que maltratem, que possamos, ao utilizar o verbo, que seja o verbo que venha para glorificar, para auxiliar, para orientar e para conduzir. E neste momento, solicitando aos benfeitores espirituais da nossa casa espírita, estando à frente Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz, para que possam agora compartilhar conosco dessa noite e com gratidão em nossos corações, nós vamos dando início a mais um encontro das nossas segundas-feiras à noite. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos que vão chegando, uma alegria, um abraço para a Gleice, para a Natália, para o Pedro, Liete, todos os amigos que vão chegando dos dois planos da vida, porque sabemos que nunca estamos sós. Paulo, apóstolo, diz: vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E nós vamos dar início à nossa fala da nossa noite, e nós escolhemos o tema que se intitula O Rei e Suas Quatro Esposas. O Rei e Suas Quatro Esposas. Era uma vez um rei que tinha 4 esposas. Ele amava a quarta esposa demais e vivia dando-lhes lindos presentes, joias, roupas caras. Ele dava-lhe de tudo e sempre do melhor. Ele também amava muito sua terceira esposa e gostava de exibi-la aos reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro rei. Ele também amava a sua segunda esposa. Ela era sua confidente e estava sempre pronta para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar qualquer momento difícil, ou qualquer tempo de dificuldade. A primeira esposa era uma parceira muito leal e fazia
tudo que estava ao seu alcance para manter o rei muito rico e poderoso, ele e o reino. Mas ele não amava a primeira esposa. E apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. Um dia, o rei caiu doente e percebeu que o seu fim estava próximo. Ele pensou em toda a luxúria da sua vida e ponderou. Agora eu tenho 4 esposas comigo, mas quando eu morrer, com quantas poderei contar? Então ele perguntou à 4ª esposa: eu te amei tanto, querida, te cobri das mais finas roupas e joias, mostrei o quanto eu te amava, cuidando bem de você. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? De jeito nenhum, respondeu a 4ª esposa, e saiu do quarto, sem sequer olhar para trás. A resposta que ela deu cortou o coração do rei como se fosse uma faca afiada. Tristemente, o rei então perguntou para a 3ª esposa: eu também te amei tanto a vida inteira. A 3ª esposa era aquela que ele gostava de exibir aos reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro rei. E o rei então perguntou para a 3ª esposa: agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? Não, respondeu a 3ª esposa. A vida é muito boa, a vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou casar de novo. O coração do rei sangrou e ele gelou de tanta dor. E ele pergunta, então, à 2ª esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda, e você sempre esteve ao meu lado. Ela, a 2ª esposa, era sua confidente, estava sempre pronta para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldade. E o rei pergunta à 2ª esposa: quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a 2ª esposa. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. Essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei e, mais uma vez, ele ficou arrasado. Daí, uma voz se fez ouvir: eu partirei com você e o seguirei por onde você for. O rei levantou os olhos e lá estava a sua primeira esposa. Mas ele não amava a primeira esposa e, apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. Mas o rei, olha, e lá estava a sua primeira esposa, tão magrinha, tão malnutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei falou:
eu deveria ter cuidado muito melhor de você, enquanto eu ainda podia. Eu deveria ter cuidado muito melhor de você, enquanto eu ainda podia. Queridos amigos, na verdade, nós temos 4 esposos nas nossas vidas. Ou, de repente, poderemos dizer 4 esposas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará quando morrermos. Nossa 3ª esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando morremos, tudo isso vai para os outros. Nossa 2ª esposa são nossa família e nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem nos fazer é nos enterrar, é providenciar o nosso sepultamento. E a nossa 1ª esposa? Quem será? Quem será a nossa 1ª esposa? A nossa 1ª esposa é a nossa alma, que é o espírito encarnado, como nos diz Kardec. Quando estamos no corpo, o espírito se chama, ele dá o nome de alma. A 1ª esposa seria a alma, o espírito encarnado. Muitas vezes deixado de lado por perseguirmos, durante a vida toda, a riqueza, o poder, os prazeres. Mas, apesar de tudo, o nosso espírito é a única coisa que sempre irá conosco. Não importa aonde formos. Essa história serve para a gente refletir. Nós somos espírito imortal, mas estamos no corpo de carne e esquecemos o verdadeiro objetivo, que é o quê? O espírito imortal no processo de evolução. Aproveitarmos ao máximo, enquanto estamos encarnados, não para as riquezas, as vaidades, as luxúrias, como o rei fica meditando a luxúria da sua vida, mas aproveitarmos ao máximo para crescermos como espírito. O espírito imortal, que é o espírito? O espírito, que é o princípio inteligente do universo. Allan Kardec nos traz em um livro dos Espíritos, na questão 23, que nos diz: o espírito é o princípio inteligente do universo. E no livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 2, no item 9, Kardec nos diz que a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível, no seu estado normal. Kardec está dizendo em O Livro dos Médiuns, a alma é o quê? A alma é esse envoltório que vai prosseguir. Ele diz: o corpo físico, que seria esse invólucro grosseiro, denso, pesado, esse fica. Mas o que permanece, o que continua, é esse envoltório eterno, etéreo, visível,
no seu estado normal. Para aqueles que conseguem ter uma possibilidade da visão, consegue ver o espírito. Mas no mundo espiritual, ele é visível a todos os que ali se encontram. E quando em sonho, porventura, nós sonhamos com algum ente querido que já está no mundo espiritual, nós vamos sonhar com o seu corpo, com a sua aparência. Por quê? Porque o espírito, que é a alma agora, como espírito desencarnado, ele vai se apresentar, o espírito, com a mesma forma que ele tinha quando ainda na existência carnal, só que o espírito agora com aquela aparência mais sutil, mais etérea, porque ele se apresenta não mais com essa roupagem grosseira que é o nosso corpo, mas sim liberto como espírito. E Kardec, no livro Obras Póstumas, aonde fala sobre a profissão de fé espírita raciocinada, porque Kardec nos ensina a verdadeira fé, ela deve ser uma fé raciocinada e não uma fé cega. E ele traz lá em Obras Póstumas a profissão de fé espírita raciocinada, para que não haja dúvidas, porque quando nós temos uma fé cega, muitas das vezes nós não temos as respostas que nós gostaríamos de ter. E ali, em Obras Póstumas, ele nos diz: há no homem, existe no homem, um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. O espírito é que tem o seu desenvolvimento moral, que vai refletir no corpo físico, e a faculdade também de pensar. E ele diz que esse espírito é independente da matéria, somente para reforçar o que nós já falamos, citando o livro dos Espíritos e citando o livro dos Médiuns, e agora em Obras Póstumas ele diz: é um princípio inteligente, independente da matéria. Nós poderíamos, como espíritos imortais, nem precisar do corpo físico. Se Deus tivesse desejado que nós não precisássemos reencarnar, a verdadeira vida é a vida espiritual. É aonde o espírito continua a sua trajetória. Nós poderíamos simplesmente ficarmos somente no mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mas Deus achou por bem que, para o nosso desenvolvimento, até atingirmos a perfeição, que nós assumíssemos esse corpo pesado, grosseiro, periodicamente, para poder exercitar uma série de coisas que precisamos para a nossa evolução. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, no livro Encontro Marcado, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 39, ele diz: imortalidade é a essência da vida. Imortalidade é a essência da vida. Alguns dizem o espírito é eterno, mas na realidade o espírito é imortal, porque é eterno somente Deus, porque Deus é que é de toda a eternidade. E é difícil a gente conseguir compreender como que alguma coisa pode sempre ter existido, mas Deus é eterno. O espírito não, porque o espírito é uma criação de Deus, mas ele é imortal. Ele vai continuar sempre. Hermínio Miranda, no livro Reencarnação e Imortalidade, no capítulo 4, ele diz: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. O que ele quer dizer com isso? Nós reencarnamos, voltamos ao mundo espiritual, passa-se um tempo,
50, 100, 200 anos, não se sabe, cada um tem o seu tempo, voltamos novamente ao corpo de carne. E ele diz, é a história mais repetida, vai e volta, mas que, estranhamente, a maioria da humanidade ignora essa continuidade da vida após a morte. Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, no livro que eles falam sobre Allan Kardec, no capítulo 3, no volume 3, ele diz, a imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. E Emmanuel nos esclarece, a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. A vida, todo o universo tem vida, todo o universo. Nós ainda temos aquela ilusão de acharmos que só existe vida na Terra. Nós viveremos eternamente através do infinito. E o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Nós precisamos exercitar o quê? O dever da solidariedade e todos aqueles que cruzam o nosso caminho, independente se é na escala inferior evolutiva ou já numa escala mais superior aonde se encontra a humanidade. Por esta razão, a doutrina espiritista, nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto, o grande objeto do espiritismo é esclarecer a inteligência humana. Porque quando nós somos esclarecidos, nós vamos ter as respostas que nós precisamos. Nós vamos, aquelas dúvidas que nós temos serão equacionadas. O apóstolo Paulo, ele nos diz, com relação a essa consciência plena, somos seres imortais, a vida continua após a morte do corpo físico, existem planos existenciais nos quais o espírito continua a sua jornada evolutiva na Terra e fora dela. Mas, para isso é necessário o quê? O conhecimento e o discernimento espiritual. Emmanuel nos esclarece com relação ao apóstolo Paulo, quando ele argumenta com esse admirável simbolismo que a verdadeira morte é o pecado. Paulo diz, a verdadeira morte é o pecado, e que a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Paulo diz, a verdadeira morte é o pecado, e a alma purificada, ela se torna incorruptível e vive eternamente. Mas, para termos essa consciência plena de que somos seres imortais, que a vida continua após a morte do corpo físico, que existem planos existenciais nos quais o espírito continua a sua jornada evolutiva, na Terra e fora dela. E nós vemos nas obras de André Luiz, do espírito André Luiz, através do Chico Xavier, mostrando o mundo espiritual como essa continuidade. Os espíritos lá dando continuidade à sua jornada evolutiva, trabalhando, estudando, criando, realizando, planejando. E é isso que... Mas para isso, para compreender isso, é necessário o quê? Conhecimento e o discernimento espiritual, coisa que Jesus já os possuía, porque Jesus, como nosso governador espiritual, quando ele começa a cuidar do planeta Terra, ele já tinha atingido o nível de um espírito puro.
ele já tinha todo o conhecimento e ele já tinha todo o discernimento espiritual, coisa que nós precisamos também. Lá no Evangelho de Lucas, logicamente que vamos levar alguns bilhões de anos para atingirmos o nível do nosso governador espiritual, que é Jesus. Lucas, no capítulo 23, versículos 46, ele nos traz aquela passagem quando Jesus é supliciado ali na cruz. E ele, que já tinha esse conhecimento, esse discernimento, a última coisa que ele fala, quando ainda restava algum fôlego de vida, ele clamou em alta voz. Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. E depois disso, ele expirou. Depois disso, Jesus tomba a cabeça e desencarna e morre. Mas Jesus já sabia que além do corpo, o espírito continua. Então ele clama a Deus. Em alta voz ele diz: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. É muito lindo esse momento supremo ali na cruz. Jesus entrega o seu espírito ao Pai, a Deus. E nós podemos refletir, fazer uma reflexão com relação à divina providência, a Deus, que cuida, que vela e que conhece todos os seus filhos, porque Ele que nos deu a vida. A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Deus não precisa perguntar. O que fizeste? Ele sabe. Entretanto, é justo refletirmos sobre o que fizemos do tempo que nos foi concedido. O que nós fizemos do tempo, o que nós temos feito do tempo que Deus nos permitiu, que Deus nos ofereceu. Os sábios, aqueles grandes vultos intelectuais de muito saber, e que aplicastes os dotes do conhecimento superior, se perguntarmos àqueles ignorantes, onde colocastes o talento das horas? E aos ricos, se indagarmos dos ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro? Se nós perguntarmos aos jovens, que operastes com a força, com a saúde física que você possui? E aqueles que já se encontram encanecidos, envelhecidos, que já atingiram a idade mais provecta, quais as boas obras que foram convertidas através das tuas mãos, do vosso entendimento? Francisco Cândido Xavier e André Luiz, no livro E a Vida Continua, no capítulo 12, André Luiz nos diz: não vos iludais, atravessada a grande fronteira, passar daqui para o outro lado. Somos simplesmente o que somos. Não vos iludais, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Não vamos ser melhores, nem vamos ser piores. Ao chegarmos do outro lado, seremos simplesmente o que nós éramos aqui. Poderemos, sim, aproveitar a oportunidade, continuarmos trabalhando a nossa evolução espiritual. Mas ao chegarmos lá,
ao atravessarmos de um plano para o outro, seremos o que éramos aqui, simplesmente o que somos. Então, qual é o nosso convite esta noite para todos nós? Cultivemos. Vamos cultivar, vamos nos fortalecer, vamos agradecer, vamos valorizar a nossa alma, o nosso espírito encarnado agora. Agora. É o maior presente que nós podemos ter, que nós podemos dar ao mundo e a nós próprios. É aproveitarmos o máximo a nossa atual reencarnação, cuidando com muito amor, cultivando, fortalecendo, enobrecendo, bendizendo a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui. Que a doce paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês e temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando traremos um tema para a nossa reflexão, sempre buscando trazer o Evangelho à luz da doutrina espírita. Paz a todos, foi muito bom estarmos com vocês.